Pensa só, e se o maior gênio do século XX fosse, na verdade, um aluno que todo mundo achava lento? Pois é, essa é a história surpreendente de Albert Einstein. Um nome que todo mundo conhece, mas cuja jornada real, essa é muito mais complexa e fascinante do que o mito que a gente ouve por aí. A questão central aqui é um verdadeiro paradoxo. Como é que o menino que demorou para falar, que foi desacreditado por professores, acabou reescrevendo as leis do universo? É isso que a gente vai investigar agora, como essa transformação improvável aconteceu. A jornada do Einstein, ela já começa quebrando totalmente as nossas expectativas. Os primeiros anos dele não indicavam, nem de longe, um futuro brilhante. Pelo contrário, sabe? Era uma fonte de preocupação constante para a família. O contraste é gritante, né? De um lado, uma infância cheia de dificuldades, do outro, um legado que mudou o mundo para sempre. Os pais dele chegaram a pensar que ele tinha algum tipo de atraso mental, e um dos professores, pasmem, chegou a dizer que ele nunca seria nada na vida. Dá para acreditar? E essa citação dele, olha, resume tudo. O Einstein via a escola alemã da época como um quartel, um lugar que exigia obediência cega em vez de curiosidade. Ele simplesmente não se encaixava. E essa recusa em aceitar a rigidez, ironicamente, foi a chave para a genialidade dele. Então, como é que essa mente tão rebelde achou o próprio caminho? Bom, a resposta não estava em se conformar de jeito nenhum, mas sim numa curiosidade insaciável que logo ia acender a faísca da revolução. Aqui estão os pontos de virada. Aos 12 anos, a beleza da geometria, da matemática de Euclides captura ele. Aos 15, ele foge para a Itália, trocando a rigidez alemã pela liberdade. E aí, aos 16 anos, mesmo depois de ser reprovado no exame de admissão, ele se faz uma pergunta, um experimento mental aparentemente simples que mudaria tudo. Como seria viajar ao lado de um raio de luz? E essa rebeldia, claro, foi com ele para a universidade. Ele matava aulas para poder estudar sozinho os físicos que realmente o interessavam. E o mais irônico de tudo, ele só conseguiu se formar porque o amigo dele, o super metódico Marcel Grossmann, emprestou as anotações impecáveis dele. A inconformidade era a essência da busca do Einstein. Recém-formado e sem conseguir um emprego acadêmico, Einstein aceita um cargo bem modesto, examinador num escritório de patentes. Mal sabia o mundo que, naquele ambiente super burocrático, uma revolução científica estava prestes a começar. A cena devia ser quase cômica, né? Imagina só, as anotações que iam redefinir o cosmos sendo escondidas numa gaveta cada vez que o chefe se aproximava. O trabalho era chato, mas deu para ele o luxo mais raro de todos: tempo livre para pensar. E aí, em 1905, no que ficou conhecido como o Ano Milagroso dele, ele publica 4 artigos que simplesmente viram a física de ponta cabeça. Qualquer um deles já poderia ter dado a ele um prêmio Nobel. Em poucos meses, ele provou que os átomos existiam de verdade, estabeleceu que a luz se comporta como partícula e demoliu a visão de 200 anos do Newton sobre espaço e tempo absolutos. Foi uma loucura. E foi no 4º artigo que nasceu a equação mais famosa da história. Ela revela um segredo profundo do universo, que massa e energia são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Uma pequena quantidade de matéria pode liberar uma quantidade colossal de energia. Uma verdade que, décadas mais tarde, seria demonstrada da forma mais terrível possível. Mas para ele, a Revolução de 1905 era só o começo. O Einstein sabia que a teoria dele ainda estava incompleta. Faltava uma peça fundamental no quebra-cabeça, a força mais familiar e, ao mesmo tempo, a mais misteriosa de todas: a gravidade. E é aqui que a gente vê a audácia do pensamento do Einstein. Por mais de 2 séculos, o mundo aceitou a ideia do Newton de que a gravidade era uma força invisível puxando as coisas. Einstein propôs algo radicalmente diferente. A gravidade não é uma força, é a própria geometria do universo em ação. A analogia clássica aqui é perfeita. Pensa num lençol bem esticado. Se a gente coloca uma bola de boliche pesada no centro, o tecido se curva, certo? Uma bolinha de gude que a gente rola perto não é puxada pela bola maior, ela só segue a curva do tecido. Para o Einstein, planetas e estrelas fazem exatamente isso com o espaço-tempo. E essa ideia, que parece abstrata, é a razão pela qual o GPS nos nossos celulares funciona com tanta precisão. E essa teoria, que para muita gente parecia ficção científica, foi comprovada de um jeito espetacular em 1919. Durante um eclipse solar, expedições científicas confirmaram: a luz de estrelas distantes se curvava ao passar pelo Sol, exatamente como os cálculos do Einstein previram. Da noite para o dia, ele deixou de ser um físico conhecido só nos círculos acadêmicos para se tornar um ícone global. Com essa fama toda, o Einstein ganhou uma plataforma.
E ele não pensou duas vezes antes de usar. Longe de ser um cientista isolado na sua torre de marfim, ele se via como alguém com um apaixonado senso de justiça e responsabilidade social. E mergulhou de cabeça nos debates mais urgentes do seu tempo. Ele foi uma das poucas vozes na Academia Alemã a se opor à Primeira Guerra Mundial. Anos depois, alertou sobre a ameaça do nazismo muito antes de o mundo levar a sério. Apoiou a causa sionista como um refúgio para o povo judeu, e quando Hitler chegou ao poder em 1933, ele soube na hora que seu tempo na Alemanha tinha acabado. A reação dele quando soube que os nazistas colocaram um preço por sua cabeça revela muito sobre quem ele era. Com uma ironia afiada, ele disse: "Não sabia que eu valia tanto." Essa calma diante do perigo e toda a campanha de ódio contra ele só serviram para amplificar sua voz como um símbolo global de oposição à tirania. E essa postura toda o levou à decisão mais dolorosa da sua vida. Tomado pelo medo de que a Alemanha nazista desenvolvesse uma bomba atômica primeiro, Einstein, um pacifista convicto, assinou uma carta para o presidente Roosevelt, que basicamente deu o empurrão inicial ao projeto Manhattan. Anos depois, ele diria que foi o maior erro da sua vida. Nos seus últimos anos lá em Princeton, ele se isolou numa busca quase mística, a teoria do campo unificado. Ele queria um único conjunto de equações para governar o cosmos inteiro. Foi a busca que consumiu suas últimas décadas, mas que ele nunca conseguiu completar. Um lembrete de que mesmo para Einstein, o universo ainda guardava seus segredos. A jornada de Einstein nos deixou com um universo totalmente novo para explorar. Ele nos deu as ferramentas para entender desde o átomo até as galáxias. O legado dele não são só as equações, mas uma pergunta que ecoa até hoje. O que a humanidade fará com todo esse poder?